Ele ou ela? Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária com a leitura bíblica em Provérbios 3, versículo de 1 a 7, em seguida orar o Pai Nosso. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vidas e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bons entendimentos aos olhos do Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus. Determine ser feita a leitura da ata anterior. Ata da segunda sessão extraordinária do mês de março de 2026. Ata da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 20 dias do mês de março de 2026, com início às 9h10, com a presença dos vereadores Alex Martins Lemos da Silva, Elias José da Silva, do PL, Ruth Santarém de Souza Duarte, Felipe Gonçalves de Araújo, do MDB, Luan Matheus Silva, Livani Victor de Oliveira, do União Brasil, Divino Moreira de Alcântara e Valteno de Magalhães, do PP, e ausente o vereador Clayton Arcanjo de Assis, do MDB, conforme atestado médico. Depois de verificar a presença, o senhor presidente da leitura bíblica em Isaías 64, tem restrições. Na rede pública municipal de educação de Nova Providências. Todos presentes e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 9h30. Quem tiver de acordo, fique como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovada a presente ata. Digo aos nobres vereadores a finalidade dessa sessão extraordinária para apreciação e votação dos projetos de leis de autoria do chefe do Executivo. Determine ser feita a leitura do projeto de lei número 20 de 2026. Projeto de lei número 20, de 13 de abril de 2026. Dispõe sobre alterar os artigos 36 e 37 da Lei Municipal número 965, de 18 de dezembro de 2023, e da outras providências. O prefeito do município de Nova Glória, estado de Goiás, senhor Luiz José da Silva, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o artigo 50, inciso 2 e 3 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 36, caput da Lei Municipal número 965 de 2023 passa a vigorar integralmente com a seguinte redação, ficando acrescidos os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Artigo 36. Fica assegurado o direito ao adicional de insalubridade aos servidores cujos cargos foram reconhecidos pelo laudo técnico das condições ambientais do trabalho, LTCAT, da Prefeitura Municipal de Nova Glória, elaborado em março de 2026, nos termos das normas regulamentadoras NR15 e NR16 da Portaria MTE número 3.214 de 1978 e do Estatuto do Servidor Público Municipal. Artigo 1º. Inciso 1º. Faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre o salário da categoria, classificado pela LTCAT de 2026 como grau médio, em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos, anexo 14 da NR 15, contato com pacientes, materiais infectos e secreções. Os servidores ocupantes dos seguintes cargos:
médico, odontológico, farmacêutico, enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, técnico em higiene dental, assistente social, auxiliar de farmácia, auxiliar de odontológico, agente comunitário de saúde, agente de serviço de saúde, motorista de ambulância, auxiliar de serviços gerais. Inciso 2º. Faz jus do adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre o salário da categoria classificado pela LTCAT 2026 como grau médio em razão da exposição a agentes químicos. Os servidores ocupantes dos seguintes cargos: agente de combate a endemias, artífice, servente de artífice, zelador de cemitério. Faz jus ao inciso 3º. Faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre o salário da categoria, classificado pela LTCAT 2026 como grau médio em razão da exposição simultânea à radiação não ionizante, agentes químicos e agentes biológicos, exposição solar, produtos químicos e riscos biológicos por exumação de corpos. O servidor ocupante do cargo de coveiro. Inciso 4º. Faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 10%. Em razão da exposição de ruídos e contínuos e agentes químicos e produtos químicos de manutenção. Os servidores ocupantes dos cargos: operador de máquina agrícola, operador de máquina rodoviária, mecânico de manutenção, mecânico de lanternagem, inciso 5º. Faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre o salário da categoria, em razão da exposição a agentes biológicos. Os servidores ocupantes dos seguintes cargos: coletor de resíduo, auxiliar de serviços gerais. Inciso 6º. O adicional previsto nesse artigo somente será devido enquanto o servidor estiver efetivamente exposto aos agentes nocivos que fundamentaram a caracterização no LCTAC vigente, cessando o direito em caso de eliminação ou neutralização da insalubridade, por adoção de medida de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância fixado pela legislação. 2. Fornecimento e utilização efetiva de equipamento de proteção individual, EPI, adequado, aprovado pelo órgão competente e comprovado pelo laudo técnico atualizado. Inciso 7º. O LTCAT deverá ser revisto sempre que houver alterações nas condições ambientais de trabalho, ou no mínimo a cada 2 anos, adequando-se às disposições desta lei às novas conclusões técnicas. Artigo 2. O artigo 37, parágrafo único da Lei Municipal 965 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescido o inciso 2. Artigo 37. Faz jus ao adicional de insalubridade por 10% sobre o salário da categoria do servidor ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, em razão da exposição a agentes químicos, nos casos em que não forem fornecidos os equipamentos de proteção individual adequados, conforme estabelecido
no LTCAT vigente. Inciso 1º, a concessão do adicional de que trata este artigo fica condicionada à caracterização prevista pela LTCAT vigente, sendo devido exclusivamente enquanto não fornecidos ou não utilizados os equipamentos de proteção individuais adequados à neutralização dos agentes químicos identificados. Inciso 2º, a eliminação ou neutralização da insalubridade implica a cessação do pagamento do respectivo adicional. Considera-se neutralizado quando a utilização dos equipamentos de proteção individual é eficaz reduzir a exposição do trabalhador a níveis dentro dos limites de tolerância, observadas as diretrizes do Programa no Controle Médico de Saúde Ocupacional. A eliminação ocorrerá mediante a adoção de medidas que mantenham o ambiente de trabalho em conformidade com os limites legais. Consideram-se atividades e operações perigosas aquelas previstas no anexo da norma regulamentadora, número 16. Artigo 2. Fica revogadas quaisquer disposições em contrário, em especial a redação anterior dos artigos 36 e 37 da Lei Municipal 965 de 2023. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzidos efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente. Gabinete do Prefeito, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de abril de 2026. Prefeito Luiz José da Silva. Determino ser feita a leitura do parecer número 21 de 2026. Parecer no 2021 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinado com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 20 de 2026 dispõe sobre alterar o artigo 36 e 37 da Lei Municipal 965 de 18 de setembro de 2023 da outra providência. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei 2020-2026 de 13 de abril de 2026, emite parecer nos termos como se vê adiante. Relatório. O presente parecer tem por objetivo analisar de forma conjunta os aspectos constitucionais, legais, trabalhistas, financeiros e de interesse público relacionados ao projeto de lei número 20 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração dos artigos 36 e 37 da Lei Municipal 965 de 2023, regulamentando o adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais de Nova Glória. A proposição atualiza a redação dos artigos 36 e 37 da Lei Municipal 965 de 2023, incorporando as conclusões do laudo técnico das condições ambientais de trabalho, elaborado pela Prefeitura Municipal de Nova Glória em março de 2026, nos termos das normas regulamentadoras NR15 e NR16, da Portaria 3.214 de 1978 e do Estatuto do Servidor Público Municipal. O projeto de lei reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau de médio de 10% para diversas categorias de servidores, com base na exposição habitual e permanente a agentes biológicos, químicos, físicos e radiação não ionizante, identificados no LTCAT de 2026. Estabelece ainda condições objetivas para a concessão, manutenção e cessação do benefício, vinculando-o
ao documento técnico periodicamente revisível. A matéria reveste-se de interesse público por assegurar a valorização e proteção dos servidores municipais expostos às condições insalubres de trabalho, em conformidade com o ordenamento constitucional, trabalhista e previdenciário vigente, ao mesmo tempo em que resguarda o erário de pagamentos indevidos mediante a exigência de laudo técnico atualizado. O projeto veio devidamente instituído com justificativas ao Poder Executivo, laudo técnico e referências normativas pertinentes, atendendo aos requisitos formais e materiais exigidos. Fundamentação: aspectos constitucionais legais. A competência para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, incluindo a concessão de adicionais de insalubridade, decorre o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, bem como da Lei Orgânica do Município de Nova Glória. A iniciativa do projeto é legítima, por se tratar de matéria afeta a organização administrativa e funcional ao município, sendo o Poder Executivo competente para propor alterações ao regime de seus servidores. O adicional de insalubridade encontra amparo no artigo 7º do inciso 23 da Constituição Federal, aplicável aos servidores municipais por força do artigo 39, inciso 3º, e é regulamentado pela portaria número 3.214 de 1978, das normas NR15 e NR16, pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e pela Lei Municipal número 965 de 2023, ora em modificação. A exigência de laudo técnico como instrumento de caracterização e revisão periódica atende aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa, regularidade técnica e trabalhista. O projeto encontra-se lastreado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, elaborado conforme as existências das normas regulamentadoras NR15 e NR16 da portaria número 3.214 de 1978, assegurando a regularidade técnica e jurídica da medida. O LTCAT classifica os agentes nocivos por categoria de servidores e grau de insalubridade, conferindo objetividade e precisão ao texto legal. A proposta estabelece critérios objetivos para a concessão, manutenção e concessão do adicional, condicionando o benefício à efetiva exposição do servidor aos agentes nocivos reconhecidos no LTCAT vigente e prevendo a perda do direito mediante doação de medidas de ordem geral ou fornecimento de equipamento de proteção individual adequado, em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Terceiro, adequação financeira e orçamentária. A proposição implica criação de despesas públicas com o pagamento do adicional de insalubridade a diversas categorias de servidores. Contudo, a matéria está fundamentada em laudo técnico obrigatório e em obrigação legal constitucionalmente garantida ao configurando gasto arbitrário ou desnecessário. A vinculação do benefício periodicamente revisado garante que os pagamentos correspondentes a exposições reais e atuais, protegendo-se o erário municipal de despesas indevidas, em observância à Lei Complementar número 101 de 2000. Não se vislumbra óbice a transmissão do projeto de lei número 20 de 2026, uma vez que
A matéria atende aos pressupostos constitucionais, legais e regimentais, sendo tecnicamente fundamentada em laudo de condições ambientais de trabalho e encontrando-se apta para discussão e deliberação pelo plenário. Voto do relator. Diante do exposto, considera a matéria legal juridicamente correta e no mérito a aprovo. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Voto das comissões. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão ordinária, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 2026, dispõe sobre alterar os artigos 36 e 37 da Lei Municipal 965, de 18 de setembro de 2023, e dá outras providências. Sala das reuniões da Comissão de Constituição e Redação, aos 15 dias do mês de abril de 2026. Presidente Livani Victor de Oliveira, relator Felipe Gonçalves de Araújo, secretário Walter Nunes de Magalhães. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão ordinária, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto número 20 de 2026, que dispõe sobre alterar os artigos 36 e 37 da Lei Municipal 965, de 18 de setembro de 2023, e da outras providências. Sala das reuniões das Comissões de Finanças e Orçamento, aos 15 dias do mês de abril de 2026. Presidente Felipe Gonçalves de Araújo, relator Livanir Victor de Oliveira, secretário Divino Moreira de Alcântara. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em sessão ordinária, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 20 de 2026, que dispõe sobre alterar os artigos 36 e 37 da Lei Municipal 965, de 18 de setembro de 2023, e da outras providências. Sala das reuniões das Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, aos 15 dias do mês de abril de 2026. Presidente Luan Matheus da Silva, relator Ruth Santarém de Souza Duarte e secretário Elias José da Silva. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em sessão ordinária, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 20 de 2026, dispõe sobre alterar os artigos 36 e 37 da Lei Municipal 965, de 18 de setembro de 2023, e da outras providências. Sala das Comissões de Educação, Saúde e Assistência Social, aos 15 dias do mês de abril de 2026. Presidente Elias José da Silva, relator Clayton Arcanjo de Assis, secretário Ruth Santarém de Souza Duarte. Continuando, está em discussão o projeto de lei número 20 de 2026. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovado o presente projeto de lei na primeira votação. Está em discussão o projeto de lei número 19 de 2026. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovado o presente projeto de lei na segunda e última votação. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a Deus novos companheiros da galeria que se faz presente e declaro encerrada a presente sessão e convoco para outra sessão extraordinária dentro de 5 minutos. Uai, dá tempo.